Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez? Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E, bom, efetivamente, agora sim, né, temos Marcelo Teixeira aí, à frente aí da presidência do Santos. Hoje ele fez uma coletiva longa explicando diversos assuntos. Alguns assuntos ele entrou mais, outros menos, do que aí os setoristas e os torcedores estavam com dúvidas, né? Mas um ponto que ele chegou que foi bem importante, que eu queria falar com vocês, é sobre o elenco. Então ele apresentou toda uma sequência de slides e tal, falando até da parte do conselho, feminino, base, quem que tá. Achei bem legal como ele mostra quem que tá cuidando de cada coisa, dar nomes e responsabilidades a essas pessoas. E aí ele coloca um slide que ele fala quem é esse elenco do Santos hoje. E é isso que eu quero falar com vocês, é claro, quem é esse grupo 1 que ele chama, né? E aí ele até coloca o valor total desses salários, que eu acho bem interessante pra gente comentar aqui. Então, duas coisas que eu quero falar no vídeo de hoje: o elenco A do Santos, esse tal elenco 1 aí, e também aqueles caras que foram bater na porta do Santos e foram direcionados para a outra porta. Esses caras fazem ou não fazem falta pra esse grande elenco aí do Santos? Então, bora lá. Vou falando dos casos, vou falando um pouquinho do elenco, a gente vai conversando nesse sentido. Começando pelos goleiros, hoje esse elenco do Santos tem João Paulo, João Pedro, João Gustavo e Rodrigo Falcão. Então é claramente um Santos olhando muito mais para a base e ainda pouco para o mercado. Como eu já falei no vídeo anterior, o Santos não olha mais para o Vladimir, né? O Vladimir é um desses caras que foi lá, bateu na porta e foi direcionado aí pro outro portão, porque não estava dentro dos planos. E segundo a matéria do GE, fala que assim, que já é um goleiro de 34 anos, tinha o contrato até 2025, como o jogador foi muito mal em 2023, até porque ficou super marcado com o vexame contra o Inter, então realmente o Vladimir se direciona para outra porta, o que eu concordo. Acho que esse jogador a gente pode entender que todo mundo aqui no canal entende que teve o seu momento no Santos, gosta muito do clube, mas já fechou o seu ciclo de Vladimir e Santos, mas é um Santos que ainda busca um goleiro titular, né? Isso é muito interessante, porque eu gravei um vídeo falando quem é o goleiro reserva do Santos, e muita gente me respondeu: Bel, o Santos não tá atrás de goleiro reserva, o Santos tá atrás de goleiro titular, porque você não vai tirar um Tadeu do Goiás e falar que o plano do cara é realmente só ficar no banco, não é bem assim. Então o Santos hoje não tá atrás de uma sombrinha ali pro João Paulo, tá atrás de um cara, um sombrão aí pro João Paulo, que de fato talvez até coloque o João Paulo no banco, como o próprio John fazia. Então hoje de zagueiros, né, pacotão de zagueiros do Santos hoje é Jair, Luiz Felipe e Gil. Luiz Felipe, que pra mim ainda é um cara que entra nesse pacote Vladimir, acredito que esse ciclo já se fechou com o Santos. Acho que o contrato dele vai até esse ano ou o próximo ano, então talvez o Santos queira realmente fechar e não ter nenhum problema com ele, só se algum time aí quisesse pagar alguma multa. E do outro lado, Messias, Joaquim e Alex. O Alex hoje que tá no DM, mas o Alex teve pouquíssima sequência no Santos, então devido a isso, pouquíssima sequência positiva no Santos, né? Entendo que assim, o Messias é um bom zagueiro, o Joaquim também é um bom zagueiro, o Jair é uma baita de uma promessa, e o Gil chegou agora, até que dentro desses nomes tá um pouco equilibrado da gente pensar. O João Basso, né, agora falando dessa lista de caras que bateram na porta e não entraram, já é um cara que eu acho que o Santos deveria ter dado mais tempo pra ele. O Marcelo Teixeira, né, vou falar aqui exatamente pra vocês, o Marcelo Teixeira disse que também é uma questão de salário, não é simplesmente uma questão de qualidade técnica, né? Até a matéria do GE fala que ele estava começando até a ser uma grande liderança, mas ele tem um salário alto e também como ele tem passaporte europeu, também pode ser fácil do Santos chegar a envolver ele numa transferência, envolver ele em alguma outra negociação nesse sentido, e também pelo fato da gente ter o Joaquim, o Jair e também o Messias. Então assim, foi um dos nomes que gerou mais discussão entre os santistas, de tipo, poxa, talvez dava pra usar mais o João Basso, e eu concordo. Eu acho que dentro de todos esses caras que bateram na porta e foram direcionados pra quase chegaram de férias ali, chegou aquele e-mail, né, você põe o login, a senha não entra, você começa a achar estranho, basicamente foi o que aconteceu com esses caras. Julgo que seja o caso mais questionável que também a torcida sentiu. Lembrando que dentro disso tudo é um Santos que tá sendo reformulado visando a parte financeira, né? É um Santos que, até pegando o número certinho, somando o Marcos Leonardo,
Dodi, Jean Lucas e Pirani, as transferências já ultrapassaram 130 milhões. Então, dentro da matéria lá, né, toda o PowerPoint do Marcelo Teixeira, tem ali seus pontos, déficit, superávit não tem, né? Mas tem seus pontos de dívida do Santos, que acho que é bem relevante, que ele já tá comentando aí, que o Santos, neste momento, só no início do ano, já tem mais de 130 milhões aí, esperados, né? Não vou falar super inesperados. Talvez o Pirani e o G. Lucas não eram tão esperados, mas o Marcos Leonardo com certeza. Então agora indo para as laterais, né? Hoje o Santos tem o Aderlan e o Rainer, é assim que fala, desculpa, gente. Aderlan e o Hanan, que são direitos, e esquerdos Felipe Jonathan, Jorge e Kevinson. Vi agora há pouco uma reportagem aí que não foi pra frente, reportagem do GE, que não foi pra frente a negociação com o Felipe Jonathan. Então esse é o pacotão aí de laterais que o Santos tem hoje. Difícil avaliar o Aderlan e o Hanan, porque é complicado avaliar a pessoa no outro time, precisa ter tempo de jogo no Santos para poder avaliar como que tá essa direita do Santos. Mas é um Santos que tem 5 laterais, que eu acho que é um número interessante. Olhando aí os caras que bateram na porta e foram direcionados pro Open to Work, é o caso do Dodô também. O Dodô também é um cara com cidadania portuguesa, então também é um cara que pode ser envolvido em negociação. Basicamente no Santos hoje, se você tem cidadania portuguesa, italiana, europeia, toma cuidado, porque você pode ser envolvido em negociação, mas aqui é mais ou menos o que o Marcelo Teixeira e toda a comissão acredita que pode ser utilizado como moeda de troca, ou também gerar apenas menos gastos, não gerar gastos, né? Então, se é um dos caras que tinha um salário interessante e que o Santos se propõe a, nesse momento, reduzir de fato o salário dos seus jogadores. Continuando esse novo Santos, meio de campo, né? Juliano, Casares e Nonato, meio, cara, 70% novo. Nonato jogou poucas vezes, Casares e Juliano, né? Não tem nada pra avaliar ainda, quem sou eu pra falar dos caras que nem chegaram direito. E aí tem o senhor que bateu na porta e foi direcionado aí realmente a mudar o seu status no LinkedIn, que é o Lucas Lima. Mas eu acho que eu tenho uma questão aqui com o Lucas Lima, tá? Ele até coloca aqui na matéria do GE que ele deu algumas indiretas, que ficou chateado, pode ter algumas questões com o Criciúma aí dele ir pra outro time. Mas eu vejo que o Lucas Lima poderia ser mais, às vezes, responsabilizado pelo que aconteceu no ano passado. Não que ele possa ser super útil, que ele vai chegar agora e falar, uau, eu tô muito afim de jogar. Mas é um cara que o Santos investiu, mas o contrato acaba até em março, né? Então, compreendo. Eu, talvez, deixaria esse Lucas Lima reduzindo os salários, porque depois eu lembrei, ele ia receber pouco e depois ele ia receber mais ali com o que contrato do Santos, se ele mantivesse e tal. O Santos ia valorizar o atleta. Talvez responsabilizaria mais ele. Ele é um cara que teoricamente conhece o Santos. Não vou falar que ele gosta, porque ele já demonstrou outras vezes que não é tão assim, não tem essa ligação tão forte como outros atletas, mas talvez eu deixaria o Lucas Lima pelo Campeonato Paulista. Muito porque eu gostaria que ele também entregasse mais pro Santos. Eu acho que ele saiu do Santos na dívida e não pela parte técnica, né? Então, mas ok, aqui dá pra ver na matéria que de fato o Lucas Lima foi um dos nomes, né? De fato que aqui é um jogador que recebeu algumas sondagens, como o Criciúma, deixou essas mensagens enigmáticas e agora ele arquivou aí todas as suas fotos no Instagram, tá meio offline, então realmente é um Santos que não conta com o Lucas Lima. Como eu falo, não é que o Santos vai mudar a vida, entendam o que eu tô falando, eu não tô questionando o fato de Lucas Lima, meu Deus, como que a gente vai fazer sem Lucas Lima? Não, mas eu acho que foi um investimento do ano passado e que poderia de fato mudar algo pro Santos, mas também é um contrato que só vai até março de 25, então eu entendo também que o Santos tá assim, não queremos contar com você pra depois ter que renovar esse contrato, aumentar esse contrato, mudar os salários, sendo que o Santos tem aí no seu meio de campo Juliano, Casares e Nonato. Falando de atacantes, eu acho que é o Santos que tá mais neste momento, né, de consolidar. Um Santos que terminou o ano também sem ter pontos definidos, né, o Lucas Braga meio que muitas vezes jogando de lateral, o Mendonça realmente fora dos planos. Então você tem de um lado os atacantes, o Marcelinho, né, que chegou, o Tom Bense, então não dá pra gente avaliar. O Wesley, que eu fiquei, quem é o Wesley? Aí que me veio aqui, que é o Patati, que a gente conhece, e o Otero, então assim, né, dificílimo a gente avaliar como que vai ser a performance desses três caras. E do outro lado, o Patati a gente tem uma ideia, mas pouquíssimas vezes o Patati teve sequência, né? Do outro lado, o Pedrinho, Guilherme que chegou do Fortaleza, e Pedrinho que tem aquela questão judicial ainda, que o Marcelo pontuou, se tá ok na justiça, tá ok pra ele. Como eu falei no início do vídeo, alguns pontos o Marcelo Teixeira deixou em aberto. Acho que o caso do Pedrinho é um desses.
Então tem essa questão também. E de atacantes, como eu já mencionei, o Mendonça, que daí sim, é um cara que realmente não tem mais por onde crescer no Santos, de fato é um ciclo que se fecha. E aí, para fechar os centroavantes, Marcos Leonardo já anunciado no Benfica, é um Furque e o William Bigode, que assim, jogando bem, esses dois caras, ou jogando pelo menos... jogando bem, não é ótimo nem excelente, jogando bem são dois caras interessantes e que um Santos que vai jogar 50 e poucas rodadas e um Santos de rebaixamento esse ano, se a gente tiver eles com uma qualidade razoável, a gente consegue muito bem ficar com esses dois atletas. E pela matéria do GE, que também tem o slide mostrado pelo Marcelo Teixeira, o valor total de salário 5.800.500 reais, valor aproximado de salários com encargos 8 milhões. Então é um Santos que diminui aí a sua folha salarial para um total de 8 milhões. O que vocês acharam desse Santos? É um Santos interessante. Opa, nossa, eu não falei os volantes, né? Agora que eu vi. Sorry, eu esqueci de falar pra vocês dos volantes. Volante, a gente ainda joga com volantes, fiquem tranquilos que 2024 não mudou completamente a formação do Santos. Eu vi agora Rincon e Alisson, que tá no DM. E do outro lado, Pituca! Amor, que até participou desse humilde canal. Pituca, Zanocelo, João Schmidt e o Sandro, que também tá no DM. Pouquíssimo podemos avaliar sobre essa galera, porque, né, Pituca tá chegando, não sei como que vem esse Pituca, se é de 19, como que chega esse cara. Zanocelo, eu acho uma aposta interessante, o Santos pode dar mais... entender o que consegue fazer com o Zanocelo, e também a gente já sabe as limitações do atleta, então vamos ver o que o próprio Carille consegue fazer com o Zanocelo. O João, vamos conhecer juntos. Infelizmente o Sandro também no DM e o Alisson. Só um Santos que fica basicamente com um primeiro volante, que é o Rincon. Né, o Marcelo Fernandes, o Rodrigo Fernandes estava naquelas questões. Dentro dessa lista aqui não vi o Rodrigo Fernandes, não sei se saiu alguma coisa, não vi. Então agora sim passei por todas as áreas. Agora sim, o que vocês acharam? Acham que esse Santos tá... Eu acho que ele é mais completo que o do ano passado. Isso não quer dizer rendimento a gente só vai ver quando começar. Mas ele tem, sabe, você olhando o panorama aqui da apresentação do Marcelo Teixeira, né? Então assim, tipo, essa é a apresentação que eu tô olhando pra falar pra vocês. Você tem mais de um jogador pra cada posição, coisa que o Santos sentiu, basicamente muita falta no ano de 2022, 2023, com as laterais. É um Santos que tá com opções de atacantes, que ficou muito tempo sem os pontas. Então assim, é um Santos que tá mais completo. Ser completo, jogar bola, mundos de diferença, que é o que a gente vai acompanhar esse ano. Ufa, falei bastante. Beijo, tchau, beijitos, tchau, tchau, tchau.